Está chegando a temporada dos dendróbions. Dendróbion floresce de primavera e verão. Melhor no final da primavera e começo do verão, que é o pico. Mas isso não quer dizer que antes já tem um ou outro dendróbio florido, como esse que vocês estão vendo. E um pouco depois também, até fevereiro ainda encontra um pouco não tão bonito, não tão florido. Então eu consegui, com muito custo, alguns dendróbions temporões, quer dizer, que floriram antes da época, como agora, porque agora eu vou explicar para vocês como é que funciona a adubação e a rega, que é o principal, para quem quiser ter uma floração melhor de dendróbion. E tem que começar a fazer antes, já se preparar para a floração antes. Então é por isso que eu estou fazendo o vídeo agora. Então essa série vai começar com a distribuição geográfica dos dendróbions, onde eles ocorrem. Aí eu vou falar de umas variedades diferentes, que são essas esquisitas, uns que a gente não está acostumado a ver e que são difíceis de cultivar e que não fazem parte desse vídeo porque o cultivo é diferente. E vou falar das espécies conhecidas, que são os nobile e os parecidos com nobile, todos que têm o mesmo tipo de cultivo. Então o que vale para um, vale para os outros. Então vocês vão poder cultivar todos da mesma maneira. Falar sobre o clima, que o dendróbion gosta, a adubação, a rega, o transplante de um dendróbion, vou mostrar o transplante, a luz do dendróbion e vou terminar com um plantio de uma muda, um cake. Lembrando que eu já tenho um vídeo nesse canal só sobre plantio de muda de dendróbion em árvore. Dessa vez eu vou explicar como é que planta em vaso. Então mais ou menos é isso aqui, que deve dar de 2 a 3 vídeos. Vamos ver quantos é que vão dar. Os dendróbions são nativos do Sudeste Asiático. Tem Indonésia e Austrália também, e um pouco da Índia. Eles são um grupo de orquídeas, talvez o que tem a maior quantidade de espécies. São 1.200 espécies de dendróbio, sendo que a maioria interessa mais a botânico, a pesquisador, e tem um grupo menor que interessa a orquidófilos. Dentro desse grupo menor tem uns dendróbions bem estranhos, bem diferentes, mas muito bonitos. Mas são de difícil cultivo. Tem alguns de clima tropical quente, que usam essa parte aqui de baixo, mas a maioria, mesmo estando na área tropical, vegeta nas montanhas. Então a maioria dos dendróbions não é de calor, tem alguns só. A maioria é de frio. Em todo caso, eu vou mostrar para vocês alguns dendróbions que não são objeto deste vídeo. Eu vou me concentrar nesse vídeo no grupo dos nobile e dos que são cultivados da mesma maneira que o nobile, porque é o grupo de dendróbions que vocês mais vão comprar e vão encontrar para vender nas lojas, supermercado, no dia a dia. Os outros são mais para exposição, para quem tem acesso a orquidários comerciais e que tem uma tarimba já para saber cultivar. Esse é o dendróbio atrovioláceo, nativo da Nova Guiné. É um dos poucos que resistem a clima quente. Então está começando a aparecer à venda nas exposições. É uma opção para quem gosta de flores diferentes. Outro dendróbio também de flor esquisita, para quem gosta de coisa estranha, eu gosto, é o dendróbio spectabile. Esse eu sempre tive na coleção, ele vai bem, é fácil de cultivar e gosta de calor, mas é difícil de encontrar. Está começando a aparecer agora nas exposições. Então é outro que também merece um vídeo à parte, só para o clima quente, mas é uma ideia para quem gosta de flores diferentes. Dendróbio speciosum, nativo da Austrália, cresce em lugares relativamente secos, em cima de rocha, gosta de calor, forma grandes toceiras, também está difícil de encontrar, mas se achar vale a pena comprar, porque ele dá umas toceiras muito bonitas, como essa que você vê aí. O bulenianum, da Nova Guiné. São todos dendróbios entre Filipinas e Nova Guiné que são de clima quente, aceitam bem, gostam do frio também, mas são enjoados, a cana é muito comprida, qualquer probleminha ela seca, ela quebra. Com isso ele é vendido pouco por aí, só para especialista. Um dos mais bonitos é o Victoria reginae. Tem flores azuis, que é uma coisa rara em orquídea. Ele é nativo das Filipinas, mas cresce só em montanha, aquelas montanhas acima de 1.300 metros, muito úmida, cheia de musgo, cheia de líquen.
Então é difícil você dar o cultivo que ele precisa. Só quem mora em montanha, Petrópolis, Teresópolis, Campo de Jordão, se bem que Campo de Jordão é um pouco frio, mas lugares altos assim ele vai bem. As flores, como vocês podem ver, são azuis, o que chama muito a atenção das pessoas que compram. Embora elas sejam pequenas, a foto parece maior. Só que aí você leva para casa, ele dá a flor bonita no primeiro ano, aí começa a dar para trás, porque não é o clima dele. Quer dizer, a não ser que você more, como eu te falei, num lugar alto, que tem aquela neblina, aquele ar gelado, não vale a pena cultivar. Para quem não mora em lugar frio, mora em lugar quente, o Smiley é uma boa opção, embora seja difícil de encontrar hoje em dia. É um dendróbio bonito, dá essas bolas, e a flor, como vocês podem ver, é um cacho bem cheio, redondo, mas também é difícil de cultivar. Esse aqui tem ele tem uma haste muito fina e muito comprida. Então qualquer coisa ele tomba, se falta água ele murcha fácil, se molhar demais apodrece. São dendróbios que eu estou mostrando aqui para vocês verem que tem coisas bonitas, mas que não são o dendróbio comercial que eu vou ensinar a cultivar neste vídeo. Mais um dendróbio de montanha, dendróbio único, muito bonito, mas que não pode ficar no calor, precisa de um pouco de frio. As flores, como vocês veem, são esquisitas, mas são bem atrativas. Mais um que entra para o lado das plantas esquisitas, Dendróbio ophioglossum. É da Nova Guiné, mas dá em zonas mais altas, gosta de um pouquinho de frio, né, uma amplitude térmica entre o dia e a noite. Esse não é tão difícil de cultivar e está começando a aparecer à venda por aí. Por último, desses estranhos, esquisitos, mas lindos ao mesmo tempo, Dendrobium amethystoglossum, quer dizer, língua cor de ametista, né? Tá aí, é nativo das Filipinas e é também de montanha, então ele gosta de frio. Também é enjoado para cultivo, uma planta muito alta, talos muito finos, bulbos finos, quebra à toa. Então eu estou só mostrando o que existe, caso alguém de vocês queira se aprofundar nos dendróbions, queira ter um cultivo melhor, queira se especializar. Então vocês têm opções muito diferentes, muito esquisitas, que são os dendróbios bonitos, mas que não vou falar nesse vídeo. Na verdade eu vou falar desse tipo de dendróbio. São Dendrobium nobile, né, os híbridos de Dendrobium nobile, que sai do olho de boneca, que a gente chama, que é a espécie selvagem. Então pegaram o olho de boneca, cruzaram com vários tipos de dendróbio e deu essas variações aqui, com mutações, são milhares de pessoas trabalhando nisso, para a gente ter muita variação. Então vocês não desanimam achando, você está fazendo um vídeo só de dendróbio comum, mas não é, a variação deles que eu vou mostrar é muito bonita, tem muita coisa boa dentro desse grupo. E a vantagem é que ele é razoavelmente fácil de cultivar, é grato, e desde que tenha o clima certo, e é o que você vai encontrar por aí para vender. Aqueles outros, além de serem difíceis de achar, são de cultivo complicado. E esse canal, o meu canal, é para pessoas que estão começando, iniciantes, não são para pessoas que já têm anos e anos de cultivo e já têm experiência. Esse já é um híbrido do olho de boneco, Dendrobium nobile. Está com uma etiqueta de R$100, mas é claro, é um absurdo esse preço, isso aqui é planta de R$30. Então já é uma variedade daquele, como eu mostrei naquela foto anterior. O dendróbio que eu estou falando, que eu chamo de olho de boneca, é esse aqui. Vocês todos devem conhecer. Essa é a forma selvagem que você encontra na natureza. Então a partir dele que foram feitos cruzamentos e híbridos e mutações de cor, e criaram todas essas que a gente encontra no supermercado, uma variação enorme de cores, ou até em lojas de plantas, exposições, mas tudo partiu dele. O dendróbio de boneca, ou Dendrobium nobile, ele ocorre na parte norte aqui da área de distribuição. Então é o Butão, a base dos Himalaias, o norte da Índia, o sul da China. Então aqui, por exemplo, é o lugar onde está o Pico Everest. Então aqui é floresta tropical, quente, e ela vai subindo como uma rampa pela montanha. Então, à medida que vai ficando alto, 800, 900 metros, de 450 para cima já tem dele. Só que é uma área seca, ela não é uma área úmida como aqui embaixo. Então, o que o Dendrobium nobile e os híbridos que a gente compra precisam?
de um friozinho moderado, no inverno bastante frio, para poder dar bastante flor, temperatura quente no verão, fria no inverno, quente de dia, fria de noite e seca, nada de muita umidade, que é mais ou menos uma cópia do que está aqui. Olha, aqui, por exemplo, o Dendrobium Stardust. É um híbrido feito a partir de uma variedade do Dendrobium nobile, aquele que eu mostrei, o de boneca selvagem, e aquele único, que eu vou mostrar de novo. Esse é o único. Então cruzaram um muito parecido com o olho de boneca que a gente conhece, com esse único, e deu aquele Stardust. Ele é fácil de cultivar, não é tão fácil quanto o olho de boneca, porque esse aqui único é de frio, muito frio, de montanha, mas criou um híbrido que dá muita flor e é fácil de ter, tem para vender em todas as exposições e em muita loja de planta. Olha, esse, por exemplo, é da minha coleção, chama-se Rainbow Dance, também é do mesmo estilo, aqueles híbridos de olho de boneca. Você vê que ele é bonito e é fácil de cultivar. Eu comprei, enche de flor, nunca dá problema, é barato. Então é um do grupo do olho de boneca que vocês podem ter sem problema. Quando eu explicar o cultivo, vale para ele também. Como vocês podem ver aqui, ó, a estrutura da flor é o mesmo estilo do olho de boneca, né? Aquele labelo bem redondinho, as pétalas, as sépalas. Então eu acho que tudo dentro dessa linha, o cultivo é o mesmo. E vocês vão ver agora a variação que tem dentro desse grupo, que vocês podem ter sem problema. Ó, não precisa reclamar achando que o Dendrobium é muito comum, muito simples. Você tem, por exemplo, o Thyrsiphlorum, que é uma maravilha e dá esses cachos enormes, e o cultivo é o mesmo. Se você seguir o cultivo que eu vou ensinar, você vai ter cachos bonitos assim. Um outro que é fácil de encontrar, fácil de cultivar, vai muito bem nas árvores, é o Dendrobium fimbriatum. Também tudo daquela região, mesmo cultivo, então vale a pena vocês investirem nesses de cacho. Deixa eu ver se tem uma foto aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse é o Fimbriatum oculatum, porque ele tem um óculo, um olho, aqui. Existe o Fimbriatum puro que não tem esse olho. Fímbria quer dizer crespo, quer dizer esses fiapos aqui. Como ele tem esses fiapos, o nome foi dado Fimbriatum. Outro Dendrobium também muito bonito é o Superbum. Também à venda em qualquer exposição você encontra a preços bons. Tem o normal, que é o rosa, e tem agora o albo, que a flor é branca. Eu gosto do rosa ou misturar os dois. Ele dá cachos, é um Dendrobium de cacho, ó. Tá vendo? Enche de cacho de flor pendurada. Esse é mais chatinho porque ele é muito grande, precisa ter um cachepô tombado para ele poder cair, senão ele fica enrolado em cima. Outro lindo é o Pierardi, que é também outro Dendrobium do grupo de cachos que cai, e eu gosto muito. E também o cultivo é a mesma coisa que eu vou explicar adiante. Então vocês veem que dentro do vídeo do olho de boneca tem muito Dendrobium que vai bem nesse sistema de cultivo. E são fáceis de encontrar, não são caros. Lógico, para ficar desse tamanho demora, então aí um grande assim seria muito caro. Mas você compra um com 3, 4 desses bulbinhos, logo ele enche. A flor, ela é o mesmo estilo das outras. Então, embora ele seja de cacho, a flor seja menor, é a mesma estrutura do olho de boneca. Recentemente tem aparecido no mercado para vender o Dendrobium agregatum. Antes ele era raro, difícil, hoje já está comum. Ele também entra na categoria de cultivo que eu vou ensinar adiante. A única diferença é que ele precisa de um pouco mais seco no geral, um substrato que seja muito rápido a drenagem, pode ser até toco de madeira, e muita luz. Ele gosta de mais luz que os outros, que os nobile normais. Mas tirando o excesso, a mais luz que os outros, você pode cultivar usando as mesmas características de adubação, luz e rega que eu vou ensinar adiante. Eu gosto muito do Dendrobium agregatum e eu recomendo que vocês comprem se encontrar. As flores parecem ouro e quando é bem cuidado, elas dão cachos imensos de flor. Como vocês podem ver, ela é amarela, mas o meio é um amarelo gema, quase laranja. É muito bonito o Dendrobium, eu recomendo. Bom, para finalizar, eu vou ter que falar do Denfal, né? Esse aqui é vendido dessa maneira assim. O Denfal é um Dendrobium.
pessoal pensa, isso é híbrido com Phalaenopsis, porque a flor parece Phalaenopsis. Não é. Ele vem do Dendrobium bigibbum, que é uma variedade de dendróbio de calor. E ele não se cultiva igual o olho de boneca e as variedades que eu mostrei. Então esse merece, como ele é muito popular, merece um vídeo só para ele. Então mais para frente, o próximo, quero ver se eu faço um vídeo só sobre Denfal, ensinando a cultivar essa espécie em particular, que ela gosta de calor. Então as pessoas que não têm, que moram em lugar mais quente, que o dendróbio normal não vai bem, essa é uma opção para cultivar. Esse é um Denfal híbrido da minha coleção. E como vocês podem ver, ele dá cachos bem grandes e vale a pena ter. Esse é mais próximo que eu encontrei do original, que é o Dendrobium bigibbum, que vem da Nova Guiné. Como as flores têm pétalas largas e são mais ou menos parecidos com Phalaenopsis, criou-se a lenda de que ele é híbrido de Phalaenopsis, mas não é. Eu vou tentar fazer um paralelo usando o mapa de altitude de São Paulo, para dar uma ideia para vocês das necessidades de um dendróbio, através da localização geográfica, caso a planta, uma suposta planta, estivesse em uma árvore. Vamos então pegar primeiro essa região aqui, beira de praia, até São Paulo. Vamos supor que você tem um dendróbio plantado numa árvore na região de beira de praia de Ubatuba. Ele vai florir, mas vai florir pouco. Primeiro porque ele já tem água de monte, porque lá é úmido, não vai se preocupar em espalhar semente por aí, porque ele sabe que não vai morrer e não de sede. Então ele vai dar cake, vai dar aquelas mudinhas que vão grudar na árvore e a toceira vai crescendo, mas ele vai dar sempre pouca flor e mais muda. Mesmo que ele esteja no sol, por causa que tem muita água, tem que ser muito sol para dar flor. E ao mesmo tempo ele vai estar muito sensível a fungos, porque é uma planta de clima seco. Então ele não tem imunidade contra a umidade de beira de praia. Ao mesmo tempo, o que acontece em Ubatuba, ou região de beira de praia, Guarujá, toda essa parte de São Paulo? É um lugar que tem dias quentes e noites quentes. E o dendróbio precisa de dias quentes e noites frias. Precisa cair de 7 a 10, às vezes até 15 graus à noite, que aí ele vai bem. Ao mesmo tempo, o inverno de lá é úmido, ele precisa de inverno seco. Ele precisa de umidade no verão. Então, se ele tem um inverno úmido, ele não vai dar quase flor, porque ele precisa do estresse hídrico, da falta de água do inverno para poder dar flor. Agora vamos subir ele para São Paulo, 700 metros, 750 metros, cidade de São Paulo aqui. Aí sim, já vai ter uma boa melhora. Porque o que acontece em São Paulo? São Paulo tem dias quentes e noites frias. São Paulo tem altitude, que ele gosta, tem neblina, que durante o dia é bom para ele. Só que o inverno de São Paulo é úmido. Quer dizer, o São Paulo ele tem inverno úmido e verão úmido, os dois. Então não vai dar tanta flor. Mas se ele está num vaso, aí você coloca dentro do seu orquidário, rega menos, como eu vou explicar mais adiante, e aí você consegue uma floração muito boa de dendróbio, só cuidando da água, porque o clima já está suficiente. Mas aí você vai vindo para o interior. Valinhos, Campinas. De Campinas para lá, o que você tem no interior? Você tem um clima de muito sol, dias ensolarados quase sem nuvem, clima mais seco, né? Noites frias e dias bem quentes, que é o que Dendrobium gosta, essa área aqui. A altitude cai, vai de 760 metros, que é São Paulo, vai caindo, caindo, caindo e chega a 450 mais ou menos por aqui. Mas tá bom para ele vai de 400 até 1000 e tanto. Dendrobium é sem vergonha, o nobre, para essas coisas. Então aqui o que ele vai ter? Vai ter aqueles dias ensolarados lindos, à noite cai bastante a temperatura, que ele adora, tem um bom de um sereno, que ele vai gostar, que molha ele todo, o inverno é bem seco, bastante seco, e o verão chove. Então ele vai encher de flor. Então essa é uma região muito boa para Dendrobium, de Campinas para dentro. Lembra que ele é lá do Himalaia. No Himalaia as montanhas são secas. As montanhas da China, aquela região, as montanhas do Brasil, da América do Sul é que são úmidas. Cheia de líquen, cheia de musgo, cheia de neblina. A de lá não são. Se você for para o sul, então, que é o clima ótimo para Dendrobium, até na beira de praia você tem florações bonitas.
Eu vou mostrar agora umas florações boas de Dendrobium na árvore, porque lembrando que você tendo em orquidário, você pode artificialmente dar tudo que ele quer, né? Menos o ambiente seco, que é difícil secar o ambiente, teria que ser um orquidário climatizado. Mas se você está num lugar em que o clima é seco, porque é muito mais fácil molhar do que secar. Então, se o clima já é seco, você molha durante o ano, só para de molhar no inverno, que aí você vai ter os dendróbios bonitos em qualquer lugar, né? Desde que a temperatura também seja fria de noite, quente de dia. Então lá para o sul, eles dão toceiras maravilhosas. Olha aqui, é na cidade de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. Foram plantados toceiras, quer dizer, mudinhas, né, de Dendrobium nobile, olho de boneca, nas árvores central da cidade, Avenida Brasil. Olha como está coberto de flor, porque o clima é favorável. Aqui vocês veem mais de perto um olho de boneca na cidade de Santo Ângelo, como ele está se desenvolvendo bem. Então, isso aqui é um lugar ideal para Dendrobium. Ó, aqui é uma toceira de Dendrobium olho de boneca, Dendrobium nobile, em Santa Catarina, lugar frio também. Olha, num coqueiro, olha como está bonito. Tá vendo? Logicamente o dono deve adubar e deve cuidar, né? Porque também nunca ficaria assim por conta própria. Essa é em Valença, nas montanhas do Rio de Janeiro, depois que ela sobe e começa a descer, igual São Paulo. Sobe, é muito frio e úmido, começa a descer, começa a ficar mais seco, mais ensolarado, mas ainda é alto, aí você tem essas florações maravilhosas. Bom, esse é aquele Dendrobium superbum pendente. Quando está no clima bom e é bem cuidado, olha que maravilha que faz. Já tem uma aqui atrás e tem essa aqui na frente. Mas fora do clima bom, não dá. Você teria que ter isso dentro de um orquidário e artificialmente dar o clima que ele precisa. Esse é o Pierardi, que também dá esses cachos pendurados nos bulbos. Lembrando que o bulbo floresce mais que uma vez, então você não corta, que o ano seguinte ele vai repetir a floração. E está aqui no clima ideal, bem cuidado, adubado, forma essas toceiras lindas. Já que eu vou falar de adubação de Dendrobium, eu vou voltar a falar do adubo. Eu tenho um vídeo aí no canal só sobre adubo, onde eu já explico o que está aqui. Mas eu vou repetir de maneira assim resumida, para vocês não terem que ir lá procurar, para rever o vídeo, já ver aqui. Então todo adubo que você compra vem com NPK na frente. Quer dizer, nitrogênio, fósforo e potássio. Esses são os principais adubos, componentes de um adubo para plantas, para orquídea, para o que for, né? Geralmente eles vêm com números, 20, 20, 20, 10, 10, 10. Geralmente eles vêm com o NPK e embaixo o número. Hoje já vem só o número, nem vem escrito NPK. Em todo caso, eu vou explicar aqui o que é NPK de novo, para vocês saberem. Então, N é de nitrogênio, P é fósforo e K é potássio. O que o nitrogênio faz? Ele faz a planta crescer. O fósforo faz a planta florir melhor. E o potássio deixa a planta firme, dá firmeza na planta. Então eu vou mostrar agora uma embalagem onde vem na frente escrito isso. Vendo aqui o forte, pode ser qualquer adubo. Eu estou pondo forte porque é o que eu consegui, o que vocês estão mais acostumados a ver por aí para vender. Mas o importante é que tem aqui, ó, 20, 20, 20. E ele já escreve para que serve, manutenção. É o Peters, que é o que eu uso. Eu compro em saco e passo para embalagens menores. Você já pode comprar o forte em supermercado, em Cobase, em pet shop. Ele é bom. Então você vê aqui, ó, 20, 20, 20. O primeiro número é o nitrogênio, o segundo número é o fósforo e o terceiro número é o potássio. O crescimento, que é o nitrogênio, fósforo é floração e o potássio é para firmeza na planta. Por que manutenção? Porque os três números são iguais. Eu vou voltar lá para a lousa para explicar melhor. Alguns adubos vêm escrito lá de fora na frente, 20, 20, 20. Outros 10, 10, 10. Mas o que significa isso? Quer dizer, por que um é 20 e o outro é 10? Não tem diferença nenhuma, eles são idênticos, que os três são iguais em proporção. Aqui é só a concentração, quer dizer, o 20, 20, 20, ele tem o dobro de concentração que o 10, 10, 10. Então o que significa? Por exemplo, eu tenho aqui o meu, que é o que eu compro em saco e depois eu tiro e ponho em vidro.
É a mesma coisa que o Forte, o que é o Peters. Então, por exemplo, o 20-20-20 é uma colher dessa por litro. Vamos dizer, 2 gramas. Tá vendo? É uma colher. O 10-10-10 é 2. É 2 colheres. Por quê? Porque o 10-10-10 é mais fraco. Ele é a metade. Então você tem que pôr mais quantidade. Então, na hora de comprar, sempre é bom procurar o 20-20-20, que sai mais barato no custo-benefício. Porque você tem que pôr menos, com menos quantidade, você já chega no que você precisa. O 10-10-10 tem que pôr muito mais. Então, olha isso sempre na hora de comprar. Alguns adubos são especiais para pessoas que querem mudar a composição para poder melhorar a floração ou o crescimento das suas plantas. Digamos assim, um orquidófilo mais avançado, né? Então você tem aqui 10-30-20, que é um exemplo, que é para floração, e 30-10-10, que é um exemplo para crescimento. Por quê? Porque como o fósforo é feito para dar mais flor, então eles têm uma quantidade de fósforo mais alta. Lembra que o N é nitrogênio, depois vem o P, que é o fósforo mais alto, e a floração é o potássio. O potássio a gente não costuma mexer. Isso aqui é calculado pelos técnicos que fabricam o adubo, então a gente mexe só nesses dois, que é o crescimento e floração. Então, quando você quer fazer florir mais, você põe um adubo com mais fósforo. Quando você quer fazer ela crescer mais, você põe um adubo com mais nitrogênio. Então seria o 30-10-10. Eu vou mostrar também na embalagem do Forte como é que vem. Não é exatamente essa numeração, mas você vê que o do meio é mais alto, né? Então você tem aqui as opções para floração e crescimento. Lembrando que o crescimento, se você der demais, não é bom, porque a planta espicha e fica molenga, ela fica fraca. Você tem que dar um crescimento na época certa, na hora certa. Eu não costumo aconselhar para dendróbium perda de tempo o crescimento. Eu acho melhor você ficar só na floração e no standard, que é o 20-20-20. Então, o 20-20-20 e a floração são os que você deve mexer, ou 10-10-10, né? Os 3 iguais ou com meio maior, que é para floração, né? Isso já está mais que bom para dendróbium. Então, você vê aqui, ó, floração. Quer dizer, ele já vem pronto para isso. Seria o NPK, N9, P45 e K15. Quer dizer, o do meio, que é o fósforo mais alto. Não é 10, 30, 20, mas é a mistura lá que os técnicos deles fizeram. Então, sempre que do meio for mais alto, é de floração. Sempre que o primeiro for mais alto, que eu vou mostrar, é de crescimento. E quando os 3 são iguais, é manutenção, para você manter o ano inteiro. Só para confirmar, o de crescimento, então, o primeiro é mais alto, que é o nitrogênio. Com mais nitrogênio, a planta cresce mais. Além do NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, que são chamados de macronutrientes, quer dizer, o que vai com muita quantidade no adubo, tem os micronutrientes, que são outros produtos químicos que ajudam na composição. Hoje em dia já vem os micros junto com o macro no adubo. Antigamente não vinha, a gente ia comprar separado e misturar. Eu vou mostrar agora a parte de trás de uma embalagem para vocês verem o que é os micronutrientes. Esses são os micronutrientes. Além dos 3 que são macros primeiros, depois tem boro, cálcio, cobre, ferro, manganês, molibdênio, um monte de coisa que antigamente não vinha na minha época e hoje já vem, e é melhor que venha porque já vem calculado pelos técnicos. Antes era a gente que calculava, nunca era igual, né? Então você olha do lado de trás quando você comprar um adubo, se tem esses micronutrientes aqui, quanto mais melhor. Né? Se não tiver, é melhor não comprar, porque senão você vai ter que comprar separado e adicionar. Então o 20-20-20 somado a um que tem esses micronutrientes é o melhor para comprar. Então nós vamos, no caso, precisar para dendróbium só manutenção e floração. Crescimento complica e não precisa. Você com esses dois já está mais de bom tamanho. Agora eu vou explicar como é que é a floração do dendróbio durante o ano e qual é a hora certa de parar com o adubo de manutenção e entrar com o de floração. E depois voltar para o manutenção. Eu vou falar agora da floração do dendróbio do grupo Nobile, que é esse da família do olho de boneca. São híbridos a partir dele, que eu já mostrei e estou falando aqui, né? São os mais comuns que você encontra por aí para vender. Vou dizer a época de floração deles agora. Eu vou mostrar aqui o ano inteiro,
para vocês terem uma ideia da floração do Dendrobium nobile. Ele floresce, na verdade, o pico de floração dele é o final da primavera e o início do verão. Então nós temos aqui, vamos, janeiro, fevereiro é verão, depois vem março, abril, maio, outono, junho, julho, agosto, inverno. Agosto eles começam a florir. Lógico que tem alguns, como esse meu que está aqui, que é precoce, floresceu antes, em maio. Mas a maioria, aquelas florações enormes, que você vê para vender no supermercado, aquelas prateleiras lotadas, aqueles vasos cheios, é essa época aqui. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Janeiro também você encontra um pouco, está aqui. Fevereiro já praticamente acabou. Mas o pico é entre julho e dezembro. Você tem o pico da floração do dendróbio. Então o que você tem que fazer? Você vai o ano inteiro dando adubo 20-20-20, que é o adubo de manutenção. Quando chega em julho, se você quiser ter uma floração mais abundante, você troca. Você passa a adubar normalmente, como você faz sempre, uma vez por semana, como eu expliquei, que deve ser feito no meu vídeo sobre adubação, né? Você aduba todos eles uma vez por semana na dose que está na bula, só que você muda para adubo de floração. Então, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, você usa adubo de floração. Né? Lógico que você morando numa outra região do país, que está deslocado o pico da floração para outro mês, você acerta. Você precisa ver mais ou menos onde é o teu pico, e você flora. Então, um pouco antes do pico, que seria setembro, outubro, novembro, que seriam os meses que mais tem dendróbio, um mês ou dois antes você já troca para floração. E vai até o final do ano, em dezembro. Aí você volta em janeiro para o 20-20-20, que é a manutenção, e vai indo, com 20-20-20 até junho. Julho já volta para a floração para os próximos. Então praticamente é isso. O adubo de crescimento, se fosse usar, seria de fevereiro, março e abril, mais ou menos. Porque janeiro ele para de florir e entra uma dormência, descansa e começa a crescer fevereiro, março, abril. Mas não precisa, é um exagero. Mas se quiser, começa em fevereiro, por uns 2-3 meses, aí volta para manutenção. Não dá demais o crescimento, como eu falei, senão ele vai espichar e vai ficar molenga, porque ele fica fraco com esse crescimento demais. Outra coisa muito importante para você ter uma floração abundante de dendróbio é dar um estresse hídrico, que chama. O que é estresse hídrico? É diminuir a quantidade de água que a planta recebe. Por quê? Porque a orquídea, quando ela recebe pouca água, ela acha que vai morrer. Ela acha que o negócio não está bom, se de repente der uma seca muito grande eu morrer, deixa eu deixar bastante filho na minha descendente na natureza. Então, em vez dela dar muda, que vai dar uns filhos, mas dá pouco, ela dá flor, porque dá semente, e espalha pelo vento milhares. Com isso você consegue enganar a planta, dando uma espécie de susto nela. Ela toma um susto, ela acha que não vai viver muito e acaba soltando mais flor do que muda, e ela inclusive canaliza toda a energia dela para a floração. Então, dando um estresse hídrico, quer dizer, diminuindo a água, você consegue uma floração melhor. O que é diminuir? É parar de regar ou regar pouco. Deixa sempre seca, um dia, 2, até 3 dias seco, aí rega um pouco. Não é aquela tradição daquela regra de ouro, que a gente deixa só um dia seco, põe o dedo e rega. Deixa ela 2-3 dias sem nada. E quando chega no auge da secura, um pouco antes da floração, setembro, tem gente que não rega nada, só coloca um borrifo d'água, chega aqui, dá uma borrifadinha nas folhas e mais nada. Ela inclusive acaba perdendo as folhas e fica com isso aqui sem folha nenhuma. Eu não gosto, porque eu gosto de ter o dendróbio para sempre. Não é planta descartável, então eu não gosto de judiar demais, porque depois para recuperar, para dar flor bonita no ano seguinte, ela sofre, é difícil, às vezes não recupera. Então eu rego sempre um pouquinho, eu não fico só nesse borrifo não. Lembrando que esse bulbo aqui, depois que essas flores caírem e nascer outros que estão nascendo aqui, esse ano que vem vai dar flor de novo. Não é que nem Cattleya, que dá uma vez só e acaba. O dendróbio repete a flor no mesmo bulbo. Então tem que cuidar. Eu prefiro regar pouco,
mas prefiro regar do que fazer como as pessoas fazem, que só borrifa, porque é gente que quer vender, né? Eles querem vender orquídea florida e tanto faz, vira orquídea descartável. Azar se morrer depois. Então, por exemplo, aqui você começa a diminuir a rega em abril. Né? Abril você já dá pouca água para ela, deixa ela uns 3, 4 dias seca, aí depois você rega. Abril, maio, junho, julho, você dá uma bem pouca. Em julho o pessoal faz aquele borrifo que eu falei, que eu não gosto. Mas você põe em julho e agosto, você pode só borrifar, mas eu molho pouquinho. Aí vem setembro, outubro, novembro, você já pode regar um pouquinho mais, porque ela vai estar com flor. Se você não rega, a flor não aguenta também, né? Como é que ela vai ter água para sustentar as flores? Já encheu de flor mesmo, já encheu de botão, você já conseguiu dar o susto que você queria, então agora você rega para que as flores que ela gerou por causa do susto não murchem à toa. Então você vai regando normalmente, quando chega no verão, que é dezembro, aí já pode regar bastante, estando com flor ou não, encharca. A partir do verão, no final de novembro, começo de dezembro, rega normalmente, só pode ficar seco um dia, só pode regar depois de secar, aquelas regras de ouro do vídeo anterior, mas regando bastante. E vai regando bastante até janeiro e fevereiro. Depois você rega normalmente, como o resto das outras orquídeas, durante o ano. Aqui vocês veem, por exemplo, o exagero em se fazer um estresse hídrico. Eu não gosto de secar tanto. Esse senhor está mostrando o dendróbium dele, que para dar essas flores, ele molhava uma vez a cada mês ou a cada 2 meses. Coitado, ficou seco para poder dar o tal do susto. Olha como ficaram os bulbos, totalmente ressecados, ó. Para recuperar uma planta dessa é muito difícil. Olha isso aqui. Então ele vai ter essa floração e vai ser a última que ele vai ver, porque olha aqui, isso aqui vai acabar. Para recuperar uma planta dessa, então eu acho, quer dizer, embora todo mundo recomende que você não deva regar quase nunca, só borrifar, eu acho que tem que regar sim. Mas em vez de fazer a tal regra de ouro, que espera um dia sem rega para regar em seguida, não mais que um dia, eu deixaria uns 4, 5 dias, depois regava um pouco. Porque senão você vai ter isso, uma planta com uns cachos bonitos, mas olha aqui, totalmente ressecada. Aí o ano seguinte, o que vai acontecer? Essas plantas não são descartáveis, que você compra, espera uma floração e joga fora. Eu não recomendo então. Uma vez que o dendróbio não gosta de água, se você tiver, digamos, que colocar em cima de uma superfície lisa, como essa mesa, sempre é bom ter uma coisa para escorrer a água, para não acumular água no vaso. Como eu mostrei no vídeo anterior de água, o vaso sempre chupa água. Então eu comprei esse deck, uma espécie de piso de borracha, que você coloca na mesa e põe o vaso em cima. Um minuto que eu vou tirar ele. Isso é usado em cozinha, em corredor que recebe muita água. Você vê a água vai escorrer, vai cair aqui embaixo e vai embora, e o vaso vai continuar seco. Então você pode pôr todos os seus vasos em cima dessa estrutura de borracha que está aqui, que toda a água vai descer para lá e não vai ficar no pé do vaso. Então é uma boa opção para quem não quer fazer aquelas telas ou uma grade, uma coisa assim para escorrer, você tem uma superfície lisa, você pode usar essa borracha. A borracha também tem, tá vendo, umas orelhinhas para o lado de fora, que você pode enfiar um pino desse de uma na outra, e com isso você prende uma na outra e vai formando uma estrutura maior. Tá vendo? Você pode fazer uma área grande, encaixando uma na outra, enfiando com força isso aqui, que aí segura e não sai mais. E você pode também, se quiser, com uma tesoura, cortar isso aqui no tamanho que você quer. Né? Você corta com a tesoura de borracha aqui e escolhe o tamanho que você precisa, você recorta. Eu vou mostrar uma pia que eu fiz, olha como ele é por baixo, ó. Tá vendo? Cheio de pontinha. Deixa ele alto. Eu vou mostrar uma pia que eu fiz, para vocês terem uma ideia. Ó, tá vendo? É uma pia. Aqui eu tenho umas plantas suculentas na janela. Tá tudo em cima desse deck, tá vendo? São plantas que não gostam de muita água no vaso, para não ficar aquela umidade embaixo excessiva. Então vai esse deck.
Aqui, por exemplo, eu recortei para dar o canto da pia. Então, quando você rega, a água vai descer, o excesso, e vai escorrer todo lá por baixo e vai correr para a pia por aqui, sem chegar a espalhar na base dos vasos. Então essa é uma opção boa para quem não tem um deck, né, para pôr em cima de madeira, uma treliça, alguma coisa, e tem uma superfície lisa, põe essa borracha em cima.